Olá, no programa Memórias da Medicina de hoje, eu entrevisto a médica pediatra, a doutora Edith Cordeiro. A doutora Edith Cordeiro se formou na Faculdade de Medicina do Recife em 55 e dedicou 36 anos da sua vida ao serviço público e 33 atuando na Universidade Federal de Pernambuco. Doutora Edith, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Filho, um prazer estar aqui com vocês e poder informar o que for necessário. A senhora é de Garanhuns, do interior daqui de Pernambuco, e eu queria saber como surgiu, né, o desejo de fazer medicina e como era naquela época sair do interior, uma menina, né, sair do interior para estudar medicina aqui na capital. Olha, eu desde 8 anos de idade já pensava em ser médica, brincava nas brincadeiras de médico, sempre eu queria ser a médica. E brigava muito porque tinha que ser a médica. E depois tive o exemplo de um médico na minha família, Dr. Luiz Guerra, que cuidava desde a vozinha até os menininhos. Ele era médico de toda a família e atendia em casa. Então ele era um exemplo para mim. Eu tinha admiração por ele. Na época que o médico ainda ia em casa, ele era parente seu? Não, mas morava na mesma rua e ficou um vínculo, quase como se fosse familiar, né? Então eu tinha muita admiração por ele. E também tinha uma velhinha que morava na minha casa, que ela veio do interior e ela tinha a horta de plantas medicinais e dava de curandeira ali, cuidava dos menininhos que as mães levavam para receitar. Eu era ajudante dela. E nisso eu fui gostando de fazer isso. Então desde os 8 anos que a senhora já pensava em ser médica. E todo mundo achava que era brincadeira, achava graça. E depois meu pai começou a dizer que eu tirasse essa ideia da cabeça, que jamais eu poderia vir estudar medicina no Recife. Não era comum, né, na época, uma mulher ele foi contra. Foi contra? Ele só aceitou, eu já estava no 4º ano de medicina. Até o 4º ano de medicina ele ainda rejeitava. Aí não tinha mais jeito, né? Não tinha mais jeito. Então, quando a senhora veio para cá, a senhora sentiu essa diferença? Porque era muito diferente, né? Foi muito chocante. Principalmente, eu estudei no colégio evangélico, muito organizado, dirigido por missionários americanos, e havia muita disciplina, muita ordem. Colégio 15 de novembro, em Garanhuns. Um tipo de tudo organizado, muita disciplina. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, tive um choque. Principalmente com alguns professores do primeiro ano, com atitudes, palavras, maneira de falar diante do cadáver, tudo aquilo me chocou. Pensei até desistir de estudar medicina. Precisei de muito esforço. Geralmente depois da aula eu tinha enxaqueca. Mas venci, né? E continuei. Depois senti prazer em estudar medicina. Com bons professores, que eu admirava muito. E comecei a sentir prazer em ser médica. E quando surgiu, já na faculdade, como foi que surgiu esse desejo pela pediatria? Naquela época não havia ainda residência, né? Não. E o profissional se formava e já escolhia a área que ia atuar. Quando foi que surgiu o desejo? Eu entrei na faculdade já pensando em ser pediatra, não pensava em outra coisa, né? E procurei exatamente os lugares onde se atendia criança. Então, meu primeiro apoio foi a doutora Helena Moura. Ela era um modelo de pessoa e de pediatra. Eu tinha uma admiração imensa por ela e ela me deu muita orientação. Depois eu fui, não existia ainda hospital infantil para ensino. Eu vim para o hospital infantil Almeida Cunha. Infantil, não me lembro bem o nome, é o hospital infantil que ainda hoje funciona, que Dr. Milton Medeiros trabalhava, e Dr. Armando de Meira Lins, que era o professor de pediatria, e Dr. Fernando de Meira Lins. Eu fui pedir na 4ª série para ficar trabalhando lá. Foi com o Dr. Milton Medeiros. Ele disse, você não tem o que fazer aqui não, você não sabe nada de pediatria ainda, e eu não vou lhe ensinar pediatria aqui não. E a senhora, mas eu quero aprender. Aí eu disse, mas eu posso ficar pelo menos olhando, então fique e procure aprender por você. Bem durão. Mas ele foi excelente professor para mim.
eu comecei a ver os pacientes e ler sobre os pacientes, examinar. Quando ele viu que eu estava interessada mesmo, ele me deu belíssimas aulas. Ele disse que não ia me ensinar, depois eu dizia a ele, o senhor disse que não ia me ensinar, e foi um excelente professor, doutor Milton Medeiros. Ele tinha bom senso clínico, formação científica profunda e tinha muita dedicação dos pacientes dele. Um dos melhores pediatras de Pernambuco, doutor Milton Medeiros. Logo em seguida, em 57, a senhora começou a trabalhar com o doutor Fernando Figueira, né, num anexo ali ao pavilhão, anexo ao Hospital Pedro II. Né? Pavilhão de pediatria, anexo ao Pedro II, condições mínimas de trabalho, era um pavilhão pequeno, sem condições adequadas. Ele, quando veio de São Paulo para aqui, para preparar a tese, para substituir o professor Armando Meirelles, ele ficou até revoltado de ver as condições de trabalho, como se tratava a criança aqui. Né? Na universidade praticamente nada tinha, né? A não ser o apoio do docente infantil, não tinha nada na universidade, apenas aquele pavilhão com 20 ou 30 leitos. Escassez de tudo, né? De tudo, faltava tudo. Foi então que ele começou a preparar a tese dele. Nesse período eu era ainda estagiária, fiquei trabalhando com eu e Fernanda Vanderlei, trabalhando com colheita de material, preparar as crianças e assim adquirir créditos para ele. Né? E quando eu deixei o serviço, o Centro de Pericultura Almeida Cunha fechou, o Padre Carvalho morreu e desativaram, ele então me convidou para ficar trabalhando no grupo da universidade. E depois eu fui nomeada professora auxiliar de ensino. E como foi trabalhar com o doutor Fernando Figueira? Porque a senhora viu o IMIP nascer, né? O IMIP foi fundado em 59, mas antes a senhora já estava lá fazendo parte. É isso que eu digo. Então participou eu participei da gestação, do crescimento embrionário do IMIP, da fecundação da gestação do crescimento embrionário. Ele encontrou um grupo de professores excelentes, Fernando Meirelles, Helena Moura, José Carnelião, Miguel Doerte, Murila Reis, então já eram excelentes professores. Ele então pegou esse grupo, faltava apoio e uma boa coordenação. Como ele era muito combativo e tinha prestígio, quando ele fez concurso, passou com brilhantismo, e tinha o apoio do irmão, que foi diretor da faculdade, o doutor Antônio Figueira, ele conseguiu apoio para atendimento à criança. Aí se organizou, é aí que eu digo, eu sempre digo que era como se tivesse bons músicos precisando do maestro. Então tudo, cada um solto. Quando ele chegou, ele organizou a orquestra. Então afinou cada um do seu instrumento. E Helena Moura, eu sempre destaco, chama Spala, né? Aquele músico principal, era Spala da orquestra. E ele começou afinando cada um dos instrumentos para trabalhar em conjunto e assim se formou aquela, que eu digo, uma bela orquestra, um serviço assim, modelar de pediatria. Aí veio a ideia dele de fundar uma instituição sem fins lucrativos, que com apoio da Universidade Federal de Pernambuco e outras entidades, que universidades em serviço público não podia captar recursos, mas a fundação poderia. Então juntou todo o grupo da universidade, todo o grupo inicial foi da universidade, pessoas remuneradas pela universidade, nutricionistas, enfermeiras, médicos, até o motorista. E daí ele começou a captar recursos na sociedade, em entidades, e fundou o IMIP. No dia da fundação do IMIP, eu conto aí, o IMIP nasceu, eu estava trabalhando na enfermaria e nesse dia o médico trabalhava comigo, estava ausente, eu estava sozinha com 20 crianças. Aí recebi o recado, o professor Fernando Figueira está lhe chamando para a senhora descer com urgência. Ele disse que eu não posso descer, que eu estou com 20 crianças aqui para atender. Ele não gostava de ser contrariado. Aí mandou o recado, diga ela que eu disse para ela descer agora. Aí eu disse, era para a pedra fundamental do IMIP. Você ia perder um momento histórico da sua vida. E realmente foi um momento histórico. Tem essa fotografia, onde está o grupo, sem
não teve propaganda, não teve nada especial. Foi o grupo que estava trabalhando, naquele momento se reuniu ali naquele cantinho e botou a pedra fundamental do IMIP. Nossa, e como foi fazer parte desse momento, doutora? Foi muito emocionante, muito gratificante, muito de pôr na gente responsabilidade de ajudá-lo nesse empreendimento, que realmente foi ele o líder, foi ele que precursor, foi ele que batalhou para ter recursos, teve a coragem de se desprender um pouco daquela coisa rotineira da universidade e fazer uma coisa maior, né, de ampliar o atendimento à criança. Foi um período áureo para a criança aqui em Pernambuco, porque a gente tinha um atendimento modelar, nada ficava a dever a qualquer outro estado do país. Era um atendimento perfeito, como ainda hoje é um bom atendimento modelar. E mesmo, porque lá no Sul tem muitos recursos, né? Aqui no Nordeste sem recursos, e o serviço se equiparava aos melhores serviços lá do Sul. Os nossos alunos, quando saíam daqui, iam lá para o Sul, todos eles tinham excelente desempenho, tiravam os primeiros lugares nos concursos. E o essencial é que era voltado para as crianças carentes, né? Carentes. Que só, era... na época, só as crianças carentes. Porque serviço para as crianças de boas condições socioeconômicas já existia. Mas lá ele fazia questão que a gente desse da criança carente a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma apoio material como se fosse uma criança particular. Tanto que ele resistiu muito, se pedia para ele ampliar, para botar serviço particular, e ele resistia muito, porque na hora que eu botar aqui particular, começa a diminuir a atenção para os carentes. Então o início era somente criança carente. E olha, minha criança carente de todo o Nordeste, Recife, do Ceará, da Paraíba, Rio Grande do Norte. E naquela época a situação era muito pior do que hoje. Era uma referência, né, para o Nordeste, né, Norte e Nordeste, como ainda é hoje, né? Ainda hoje. E sempre com criança carente, que foi sempre o objetivo sem fins lucrativos. Não só do IMIP, como da senhora também, né? A senhora nunca trabalhou no serviço privado por opção mesmo. No início do IMIP, todos nós da universidade trabalhávamos no início, sem ter nenhum vínculo empregatício com o IMIP. O IMIP, a folha do IMIP era para os contratados médicos já estavam chegando. Nós da universidade, todos nós trabalhávamos somente com o salário que a universidade dava. Mas íamos à noite quando precisava, no sábado de manhã tinha reunião, no domingo se precisasse, nós íamos ver também, mas só com o salário da universidade. Um trabalho de amor e dedicação que nós tivemos, como ele dizia, que era uma família, né? Era uma família, quando tinha carência, todos se juntavam para superar aquela carência, onde sempre eu dizia, a mãe era Helena Moura e o pai era Fernando Figueira. Ô, doutora Edith, será que essa seria a principal diferença entre o médico daquela época e o médico de hoje? Porque hoje a população, né, a gente está sempre sem tempo, e naquela época o médico era chamado a qualquer hora, a qualquer dia e estava disponível. Isso é diferente hoje em dia? As condições são muito diferentes, sabe? Então, o volume de atendimento hoje não é o que eu tinha naquela época. Né? Naquela época a gente podia se dedicar, ter um padrão de vida, ninguém ficava numa situação financeira privilegiada, mas dava para ter um padrão de vida. Os salários, serviço público e as condições de trabalho, dava para ter um padrão de vida médio, atendendo aquelas crianças, aquela demanda. Hoje a demanda aumentou muito e a recompensa financeira baixou muito. A própria universidade, o que remunerava naquela época não é o que remunera hoje. O serviço público naquela época era carreira. Né? A pessoa entrava, tinha uma remuneração diferenciada, ia progredindo e dá para ter, mesmo sem ter clínica particular, tem uma vida, um padrão de vida médio. Hoje não. Hoje não dá. Né? Tem que o médico em muitos lugares, trabalhar em muitos lugares para poder conseguir ter um padrão de vida médio, né? Sem rico, já é outra coisa.
Doutora Edith, a senhora sempre trabalhou, né, no serviço público, né? O que te chamava mais atenção na assistência aos mais necessitados, né? Porque é bem diferente, era e ainda é até hoje, a clínica privada da rede pública. Você diz o que chamava mais atenção, a maneira de atender? É assim, o que despertou esse interesse, esse carinho, esse amor aos mais necessitados? Porque eu sempre senti muito amor por criança, né? E a gente sentia que a maioria dos médicos não gostava de atender criança. E diziam, a gente não entende o que é que eles sentem, ele não pode dizer. E eu acho que assim, é um ato de que a pessoa tem que amar muito criança para poder entendê-la. Então, todos os pediatras que eu conheci, que foram meus modelos, bons pediatras, porque amavam muito a criança. Então, independente da situação financeira, atendia o rico e o pobre da mesma maneira, com muito carinho, com amor. Então, eu entendia. Muitas vezes, o professor Fernando Figueira dizia assim, eu confio mais no olhar, no jeito da criança, no que ela me diz, do que no que a mãe diz. Porque tinha uma empatia. É o que eu digo, o sentido do termo é esse. Precisa, para ser pediatra, muita empatia com a criança. Tem alguma coisa de criança dentro de si ainda, para poder entender, sabe, a criança. Então, eu acho que é a principal característica do bom pediatra. E todos os que eu conheci, que foram os meus modelos e meus alunos, que foram bom pediatra, eu identificava na hora. Quando eu via que eles tinham empatia pela criança, tratavam com carinho, eu digo, vai ser um bom pediatra. E se confirmou. E hoje em dia a gente está vivendo um momento que os médicos não querem mais fazer a especialidade médica de pediatria, né? Assim, não é que não queiram, mas o número diminuiu bastante, né? De muito sacrifício na profissão médica, eu acho que precisa mais ter dentro de si um atendimento demorado. Precisa muita paciência com a mãe e com a criança, não é só com a pessoa, né? Tem que entender, tem empatia com a mãe, tem empatia com a criança. E o tempo, a consulta, para ser bem feita, não pode ser uma consulta de 5, 10 minutos, né? A criança às vezes reage, você tem que interagir com ela para poder acalmá-la, né? Então, é uma consulta demorada, né? E a remuneração não é compensadora. Então, o pediatra trabalha às vezes o dia todo, ganha muito pouco. Ganha bem a 10ª parte do que um que está fazendo trabalho onde tem procedimentos, onde tem imagem, onde tem essas coisas. Então, fica pouco gratificante do ponto de vista remuneratório. Então, só pode ser pediatra quem realmente tem vocação e é um pouquinho de sacrifício mesmo. Agora, eu acho, e tenho conversado com a autoridade, que devia ver isso, que está ficando muito pouco, a proporção de pediatra para criança muito pequena, né? Então, as que estão em atividade subcarregada, que tem que valorizar mais o pediatra. Tem que dar uma remuneração diferenciada. Ele não trabalha por dinheiro, mas ele precisa de dinheiro para sobreviver, né? Tem um padrão de vida, não ser olhado na sua classe como de nível inferior, né? Um nível econômico inferior de todos os demais. Não, tem que remunerá-lo adequadamente, de acordo com o valor que tem a criança, que é o futuro da saúde de todo mundo, é o cuidado que ele tem na infância, né? Então, valorizar mais esse pediatra. Na minha época, a gente fazia aquilo por amor, mas dava para viver um padrão de vida médio. Hoje, o pediatra que se dedica, como eu me dedicava só a serviço público, sem ter um consultório, não consegue nem ter um padrão de vida compatível com a profissão que ele fez. Eu lamento muito. De vez em quando alguém me procura para eu ainda atender criança, eu digo, não, eu não estou, já estou aposentada há muitos anos, eu não estudo mais, não estou aposentada. Então eu indico com as ex-alunas minhas, as melhores, aí ele diz, doutora, nenhuma delas é mais pediatra. Uma está fazendo ultrassonografia, outra é cardiologista só, outra é só gastroenterologista. Estão migrando. Acabam migrando para outras áreas. Com razão. Não é? É sobrevivência até profissional. Sabe? E a senhora comentou, né, que já é aposentada. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho assim do que a senhora gosta de
fazer? Qual o seu hobby? Eu sei que a senhora, né, teve 2 filhos, um que acabou falecendo, que era médico, né, cardiologista, e um outro que mora em São Paulo, que também que aí não escolheu essa área da medicina, né? Mas tem uma neta já também que já anda brincando vem brincar comigo de pediatra, de médica. Agora ela sempre quer ser a pediatra, né? Eu digo, não, deixa eu ser a pediatra para você ver como é que deve ser. Não, eu quero ser a pediatra, você é a paciente. Tem quem puxar, né? Eu vejo, não sei que ela vai continuar, né? Ela está com 12 anos agora. Pelo menos ainda gosta de brincar, de ser médica, né? Me pediu de presente um estetoscópio de verdade, porque ela pediu à mãe, a mãe comprou um desse de brinquedo. E elas queriam. Eu comprei. Mas eu tenho muito do que me ocupar. Eu pessoalmente demais meu tempo. Eu gosto muito de ainda ler, de me atualizar. Eu gosto de participar da minha entidade, da Associação Médica. Eu sou delegada de lá e participo das reuniões. Vai ter um congresso agora em Garanhuns, minha terra. Eu faço parte da comissão científica. Toda semana eu vou a reuniões, dou minhas opiniões ainda. Não procuro influenciar muito, não, porque já sei que é outra geração, já são outros objetivos, mas sempre dou alguma opinião, alguma contribuição, né? De lazer, doutora, o que você gosta de fazer? De ler, de música, conversar. Na minha igreja, eu sou muito ligada. Qual a sua religião? Eu sou evangélica, faço parte da Igreja Episcopal Carismática, que é uma igreja muito viva, muito ativa, muito jovem, e que tem uns movimentos muito de evangelização, não é só evangelização, de dar direcionamento à vida das pessoas que hoje estão meio sem direção, né? E eu participo de quase todos os concílios. No início eu participava dando palestras, ou trabalhando. Agora, já na minha idade, eu fico na retaguarda. Eu fico no bem-estar ou na vigília, né? Eu já fico nos aconselhamentos, para tomar na retaguarda. Mas gosto muito. Tem 4 por ano, geralmente. Eu sempre que posso, eu estou presente. E a senhora mora ali nas Redondezas? E chega lá, me chamavam doutora. Eu digo, não, aqui eu não sou doutora. Me chama de Edith, não tem doutora. Passaram a me chamar de vovó. Agora é vovó Edith. São quantos netos, doutora? Eu tenho 3 netas, não tenho nenhum neto. Só meninas? É a mais nova, 12 anos. Tem a mais velha, 24. Tem a de 20 anos, aqui vai design de modas. e quer ser a pediatra? Diz agora que não sei se ela vai ser. Eu não incentivo, deixo ela correr solta para ela escolher o que bem gostar, né? E ser pediatra não vai ser fácil hoje, né? Não sei se ela vai querer ser, né? E qual o recado que a senhora daria aos médicos hoje, assim, um recado final, diante de toda a sua experiência, doutora? Quando eu era coordenadora do curso médico, eu fazia, às vezes, a abertura. Os alunos que chegavam novos, eu fazia a palestra de abertura do curso. E eu dizia, olha, muitos de vocês estão aqui pensando assim, que ser médico é ter um status, um bom status. É bom boa situação financeira. É ter uma vida diferenciada. Agora, se vocês não tiverem muito amor, muita vocação, procurarem apenas isso, vão ser os infelizes. Pode até ganhar muito dinheiro, ter status, ser influentes, mas serão infelizes. Agora, quem vem por vocação, porque gosta de gente, primeira coisa, ama as pessoas. Não pode ver uma pessoa sofrer, que procura amenizar. Se tem essa vocação, tanto pode ter um status elevado e ser um bom médico. Consequência, né? Não tem que ser pobre, não está em serviço público. Não. Pode ser um bom médico de clínica particular, amado porque você gosta do que faz. Né? Dinheiro, gosta do que faz. Então, é bem sucedido. Eu tenho foi meu cliente, não vou dizer o nome, questão ética, foi meu cliente e acompanhei ele como pediatra e como professora na universidade.
muito inteligente, e ele hoje é muito bem sucedido, muito bem financeiramente, mas ele é muito humano. Pouco tempo uma cliente disse a ele me tratou com tanto amor, com tanto cuidado, tanta dedicação, a dedicação dele imensa, que então aliou as 3 coisas. Então ele é um médico bem sucedido, bom, mas tem amor aos seus clientes, né? Então, doutora Edith, para finalizar, qual o recado que a senhora daria aos médicos, aos estudantes que estão aí prestes a entrar no mercado para prestar assistência? Mas, quando eu era coordenadora do curso médico, que eu fazia uma palestra para os alunos que estavam entrando na faculdade, eu sempre dizia, se alguém entra no curso de medicina, pensa ser médico, visando só ter status, boa situação econômica, prestígio, seja lá de que for, vai ser infeliz no fim da vida. Agora, se vocês entram aqui porque gostam de pessoas, têm empatia pelas pessoas, sofrem se vê alguma pessoa sofrendo e querem cuidar dela com essa empatia que tem, como se cuida de uma pessoa de sua família, uma pessoa quem ama, todos serão bem-sucedidos e terão no fim da sua de ter escolhido medicina. Gostando de aí sempre eu digo isso. Eu às vezes, quando vejo as crianças aí sem ter quem atenda, eu queria ter outra vida para ser pediatra novamente, para não ter essa carência de pediatra. Faria a mesma coisa. Seria professora, ganhando pouco como está ganhando hoje. Seria pediatra de serviço público. Seria pediatra geral, porque vê a pessoa integralmente. Porque tem as pediatras, a maioria especialistas agora. Mas o pediatra geral vê a criança. Esse não pode e está ficando carente cada vez mais. Mas o principal conselho é tenha empatia, amor. Esse é o principal. Esse é o legado que tem que ficar, né, aos jovens e aos futuros médicos. Eu agradeço muito pelas suas palavras, por toda essa experiência, né, que foi nos repassada aqui, e a todos os médicos do Estado. Muito obrigada, doutora Edith. Nada. O programa Memórias da Medicina de hoje fica por aqui e até a próxima.